E as boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos responder à pergunta: afinal, as línguas dos trópicos do planeta são mais barulhentas? E já deixa aqui nos comentários se você já ouviu uma diferença de volume entre as línguas faladas dos trópicos, mais quentes, e os países mais frios. O que me motivou a fazer esse vídeo é que eu vi várias vezes já agora um mapa sendo distribuído por aí pela internet, acompanhado de uma notícia dizendo que os estudos linguísticos têm mostrado uma relação entre a temperatura, ou seja, se está frio ou se está quente, e a forma com que a língua é falada, sendo mais barulhenta ou menos barulhenta. E o que a gente entende aqui como barulhento ou menos barulhenta é a quantidade de vogais, ou sons mais abertos, ou consoantes até sonoras nessa língua. Então o mapa que você deve ter visto já por aí em algum lugar na internet é esse roxinho aqui, que fala sobre essa diferença, essa distribuição, então, no planeta, ou seja, nas zonas dos trópicos mais quentes, línguas mais barulhentas, com mais vogais, mais sons sonoros, enquanto que ali nas zonas mais frias, teriam línguas com sons um pouco mais fechados, ou com menos sonoridade, como a gente tem nas vogais, por exemplo, que é o máximo da expressão sonora que a gente tem. Como vocês podem ver aqui, eu vou tocar um exemplo para vocês verem quais línguas eles usam de exemplo entre línguas que são barulhentas e não barulhentas. Percebam que aqui tem vários sons de consoantes secas, né? Ps, 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 que não tem aquele som de vogal que a gente está acostumado. Agora, veja um exemplo de que eles usaram aqui para representar essas supostas línguas barulhentas dos trópicos. Laba, laba. Perceba aqui que há uma presença muito maior de sons sem obstrução, né, aqui na cavidade oral. Aqui o princípio é muito simples. As vogais são aqueles sons que vão passar pelo nosso aparelho fonador, né, nossa boca, aqui a nossa faringe, tudo isso de forma livre, ou seja, sem nenhuma obstrução, como por exemplo A, E, I, O, U. Perceba que eu só estou regulando aqui a altura da minha mandíbula, mas que não há obstrução como uma língua no meio, ou por exemplo o lábio encostando no dente, que já seria uma obstrução que a gente encontra nas consoantes, por exemplo. Se eu disser percebam que esse som ele é barrado pela minha língua, ou até mesmo sons mais explosivos como percebam que esses sons não saem com facilidade da minha boca porque há muitos obstáculos ali. E apesar dessa matéria estar em inglês, eu tenho visto vários portais, como Portal Terra, por exemplo, divulgando essa mesma matéria, esse mesmo estudo, esse mesmo mapa, e a gente vai falar um pouco sobre esse tal estudo que está divulgando essa correlação, ou essa relação entre a temperatura e as línguas. E a referência que essas matérias jornalísticas fazem é a esse artigo aqui, que saiu recentemente, que tem o título Temperature Shapes Language Sonority, ou seja, a temperatura molda, vamos dizer assim, a sonoridade das línguas, né? E aqui o que ele põe como subtítulo é o que ele traz de novidade nesse artigo, que é uma revalidação dessa teoria, mas com uma database, ou seja, com uma quantidade de dado muito maior do que se tinha feito antes. E aqui estamos falando de revalidação porque essa ideia não é nova na linguística e já tem algumas décadas que ela está circulando por aí. E quando você vai ler quem foram as pessoas mais influentes nesse meio, falando da associação entre a temperatura e as línguas, nós temos basicamente duas escolas, a escola de Monroe e a escola de Everett. E a partir deles tem vários outros que vão fazer referência a eles, que vocês vão ver que estão sempre marcados ali nas referências como a justificativa para alguns pressupostos que, por exemplo, tem nesse artigo. Essa teoria nunca foi bem aceita na comunidade linguística. Na verdade, elas sempre passaram como algo indiferente na comunidade, porque elas partem de pressupostos difíceis de justificar e que muitas vezes têm justificativas, a gente vai ver que isso acontece desde o século XX, justificativas raciais e que levam à justificação de estereótipos de língua, por exemplo. Eu não estou dizendo que esse artigo em particular é um artigo racista e quer defender uma visão racista, mas houve durante os últimos séculos, né, 19, 20, tentativas de fazer um certo biologismo das línguas e relacionar, não só das línguas, mas de outras coisas também, mas relacionar algumas supostas características biológicas a etnias específicas de pessoas. Vocês vão lembrar que já tiveram artigos relacionando o tamanho do crânio, a forma do crânio, à potencialidade de fazer crimes. E é claro, a etnia que mais tinha propensão para crime era a etnia de pessoas negras. Então vocês percebem que essa ideia ela não está respaldada em nada de novo, na verdade, não há nada mais velho dessa história do que o racismo e estereótipo que se tem nas línguas das pessoas que falam essas línguas. Como eu disse, esse artigo não justifica o racismo direto. O que eu quero dizer é que, a partir dessa visão de um determinismo biológico, pode-se procurar, e muitas vezes foi usado esses recursos para isso, a justificativa de certas formas ou certas visões muito eurocêntricas, né, muito sempre centrados na visão do norte para o sul, por exemplo, de como as pessoas são. Um claro exemplo disso é dizer, por exemplo, que pessoas dos trópicos, mas assim, pessoas das partes mais quentes do país, são pessoas barulhentas, que não têm educação e que falam alto e atrapalham ali os cidadãos europeus quando elas vão, por exemplo, para a Europa ou para os Estados Unidos, por exemplo, já que elas não pertencem àquela forma de socialização. Aí percebam que esse
de justificativa, esse tipo de artigo, apesar de não ter a intenção, ou aparentemente não ter a intenção, porque não está escrito lá, eles podem justificar vários estereótipos que as pessoas já têm e que já é difícil de lidar e limpar essa imagem que foi construída ao longo do tempo pela mídia e por essas potências aí imperialistas e colonialistas, de que pessoas dos países quentes não têm educação e são pessoas que não têm uma forma legítima de socialização e, no caso, também de fala. E o que vocês veem como justificativa para dizer que essas pessoas falam mais alto ou mais baixo, ou são mais barulhentas ou não, é a diferença da densidade do ar. Então, nesse artigo que eu estou citando aqui, uma das justificativas, que é baseada naqueles caras que eu falei no começo, naquelas escolas que vieram antes, que falavam sobre essa diferença de pressão do ar, ou que falavam da altitude, a diferença de altitude também, você vai perceber que a justificativa é quase sempre a mesma. As temperaturas altas fazem com que o ar absorva mais as frequências altas, no caso, consoantes com frequências altas. E para isso, então, para driblar, vamos dizer assim, essa curva que o ar faz, era necessário usar vogais, por exemplo, sons que são um pouco mais sonoros, ou seja, que tem uma maior expulsão de ar e não tem tantos obstáculos para que as pessoas se ouçam. E quando a temperatura é baixa, isso favoreceria, então, as consoantes menos sonoras. No caso, como a gente viu aqueles sons mais que são sons que não tem muita obstrução do ar, na verdade, e quase não tem essa passagem livre que a gente vê nas vogais, por exemplo. E o problema desses artigos originais, que vão basear, em parte, esse artigo novo que saiu aí, é que, além dos problemas de método, de uso de variáveis, que ele vai ficar um pouco mais difícil de explicar por conta dos métodos de cálculo que se usaram, esses artigos não conseguiram provar alguns pressupostos que eles usaram para fazer a sua pesquisa. Por exemplo, uma das justificativas usadas nesse artigo para até um estímulo, vamos dizer assim, do surgimento de línguas com mais vogais, mais sons sonoros, que a gente está vendo sem obstrução da passagem do ar, por exemplo, é dizer que a socialização das pessoas em espaços mais quentes, vamos dizer assim, acontece em espaços mais abertos, e por conta disso, elas acabariam desenvolvendo essa forma de falar que necessitaria de mais ar para poder chegar a informação do outro lado. Só que nunca há uma justificativa para falar sobre essa tal socialização ao ar aberto ou mostrar que a cultura de fato se relaciona com essa forma de socialização, por exemplo. Além disso, há diversos outros fatores que podem influenciar isso e eu já vou entrar neles agora. Mas antes, vamos voltar para esse mapa do artigo novo. Então a novidade que esse artigo trouxe foi o uso de uma maior base de dados para poder fazer as mesmas relações que os outros artigos já no passado estavam tentando fazer, mas aqui com mais elementos, vamos dizer assim. Então eles usam, por exemplo, nesse estudo, uma lista de palavras básicas, né? De 9.179 variedades de línguas, né? Baseado nesse sistema que chama Automated Similarity Judgment Program, né? Database, que é uma base de dados que eles usaram aqui, que tem vários dialetos ou várias variedades de língua para se usar como base. E eles separaram as regiões aqui como macro-regiões, e ele, segundo esse artigo, ele já se dá para perceber essa divisão do que eles chamam de um índice de média sonora, vamos dizer assim, de sonoridade, que seria, ou seja, quanto mais alto ou quanto mais baixo uma língua é, com menos barulhenta ela é, ou com mais barulhenta ela é, já distribuída aqui de acordo com essas macro-regiões, como você pode ver, as cores roxas e as cores mais amareladas, mais laranjadas ali, que indicariam uma maior média desse índice, que indicaria ali um maior barulho, vamos dizer assim, na hora de falar. Mas uma coisa que a gente pode se questionar é, será que as línguas de uma mesma família, ou que tem uma certa relação entre elas, não compartilham características comuns? Isso é uma coisa muito relevante a ser considerada, já que fatores intralinguísticos, ou sociais, ou culturais, parecem se afetar, pelo que a gente já estuda há muito tempo, muito mais as línguas do que, por exemplo, questões do ambiente à sua volta, né? E o que é curioso é que nessas pesquisas, nessa análise de dados que eles fizeram, eles encontraram um índice de diferença de sonoridade entre as macro-regiões que nós falamos, entre diversas famílias, vamos dizer assim, de línguas, mas entre línguas da mesma família linguística não houve uma diferença significativa de sonoridade dependendo da temperatura. Ou seja, uma mesma família de língua tem línguas espalhadas em regiões um pouco mais quentes e outras um pouco mais frias, não houve nenhuma diferença. Ou não o suficiente para dizer que é significativo. O interessante é que, para continuar justificando essa teoria deles, eles dizem que pode ser que isso seja um processo lento, ou seja, que esse impacto da temperatura nas línguas é uma coisa que acontece há muito tempo, ao longo de muito tempo, e é por isso que não impactaria, por exemplo, línguas que estão na mesma família, já que elas estão já há pouco tempo distanciadas uma da outra, por exemplo. E eles até admitem vários pontos ali do artigo, talvez relutantemente, de que há outras características intrínsecas das línguas, vamos dizer assim, que não como um sistema, talvez separado das pessoas, mas que não seja relacionado ao ambiente, que tenha feito com que essas línguas mostrassem uma diferença de média, esse índice de sonoridade. Só que é curioso porque essa diferença de sonoridade eles viram entre essas diferentes macro-regiões que eu falei, mas não entre as famílias linguísticas,
E eles justificam que pode ser, por exemplo, pela diferença de tempo, né, que elas não estão separadas o suficiente, mas nunca questionam que será talvez o pressuposto dele, que essa diferença está relacionada à temperatura, talvez esteja falso. Eu vou dar um exemplo para que vocês percebam como que a relação histórica, vamos dizer, da formação desses povos pode ser muito mais significativo do que a temperatura. O Brasil, por exemplo, ele tem um português que veio herdado do século XVI, século XV, XVI ali, ou seja, um português medieval, conservava, por exemplo, as vogais mais abertas, já que essa forma dos portugueses falar mais fechada, né, fazendo o fechamento das vogais pré-tônicas, por exemplo, aconteceu ali perto do século XVIII, quando o Brasil já tinha quase 300 anos ali de desenvolvimento praticamente natural, assim, daquele português medieval que chegou e entrou em contato com outras línguas, línguas de escravizados negros, por exemplo, e línguas, por exemplo, nativas do próprio continente do país. Então, uma pessoa poderia dizer, por exemplo, que os brasileiros falam muito alto, são barulhentos porque eles vivem em trópicos, essa zona mais quente, né, precisam falar assim. Só que elas estão desconsiderando a história da língua portuguesa no território americano, que teve uma relação com o português medieval, que era muito mais próximo das sonoridades das vogais que nós temos hoje. Até se você for ver Camões, por exemplo, tem um vídeo sobre isso também, de como Camões provavelmente leria ou falaria ou recitaria o seu poema, seria muito mais próximo da forma que os brasileiros organizam as sílabas, vamos dizer assim, ou contam as sílabas, do que os portugueses atuais. Então há muitas outras variáveis, outros fatores históricos, sociais, culturais, que provavelmente influenciam muito mais do que a temperatura baixa ou a temperatura alta, por exemplo. Ele chegou até a usar a vegetação como uma das formas justificativa, como um determinismo biológico de um sapo, por exemplo, que vive num ambiente restrito ali e talvez tenha que coachar mais alto para poder ultrapassar ali aquela mata densa do pântano, por exemplo. Só que o problema desse determinismo biológico é que ele esquece que o ser humano não é um bicho determinado biologicamente, ou seja, nós temos nossos instintos, mas o que nos permite ter essa socialização que nós temos e viver do jeito que nós vivemos, é que a gente não respeita sempre, ou nós conseguimos escolher quando não respeitar esses nossos instintos. É por esse motivo que você escolhe ir a um banheiro ao invés de fazer as suas necessidades no meio da rua, quando bate à vontade, assim como um cachorro faz, por exemplo. Então a gente não pode negar, claro, que nós temos essa marca biológica porque somos primatas, nós temos as necessidades de animais, vamos dizer assim, mas o que nos diferencia de animais e que nunca vai poder justificar esse determinismo biológico é a nossa capacidade de sermos seres sociopsicoculturais, que são muito menos determinados pela biologia e muito mais pelas formas de socialização que a gente escolhe ter e pela forma que nós nos organizamos em sociedade. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui seu curtir, é claro, e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Deixe aqui nos comentários também sugestões para temas e também outros tipos de vídeo que a gente pode fazer aqui no canal. Como você está vendo aqui do lado, você também pode ajudar contribuindo com esse canal financeiramente. Se quiser mandar um Pix, o mínimo é de R$1, mas pode mandar o quanto você quiser. Nos procure no Instagram, movimento.140 ou movimento140 no TikTok. Muito obrigado e até a próxima.